tarde, boa noite, boa madrugada, galerinha. Mais uma vez estamos de volta para o nosso mega super power descontraído bate-papo sobre a matemática, ok? Então nós já falamos mais atrás, em algumas videoaulas, falamos sobre trigonometria em triângulo retângulo, falamos sobre PA e PG. Hoje vamos falar de razão e proporção. Galerinha, assunto muito interessante, assunto que cai demais da conta em um monte de processo seletivo, em um monte de situações que vocês vão se deparar daqui para frente, ok? Então vamos bater um papo sobre o que é razão, o que é proporção. Tranquilo? Beleza? Então vem comigo, vamos entender como funciona. Galerinha, razão. Claudinho, o que é uma razão? Cara, razão nada mais é do que o resultado da divisão entre duas grandezas. Resultado da divisão, o quociente entre duas grandezas é o que nós vamos chamar de razão, ok? Então, o que é razão? Razão nada mais é do que o resultado da divisão entre duas grandezas. Beleza? Tranquilo? Então, olha comigo e vamos entender como funciona. Quando eu pego a ideia da razão e a ideia da fração, elas são muito parecidinhas, com um detalhe que as difere. A fração divisão quaisquer dois números, ok? Estou dividindo quaisquer dois números. Aqui não, eu divido duas grandezas. Tranquilo? Então, na razão, estou dividindo duas grandezas. Vem comigo, olha só. Lembra comigo aqui, ó. Lá na fração, a parte de cima e a parte de baixo tem nomes bem específicos, não é isso? A parte de cima eu chamo ela de numerador, ok? A parte de baixo eu chamo de denominador, ok? Numerador, eu vou saber em quantas partes eu vou enumerar. Ou o denominador, em quantas partes serão divididas o nosso numerador, ok? Já na razão, vai mudar um pouquinho o nome. A parte superior, nós vamos chamar ela de antecedente. Antecedente. O que é o antecedente, Claudinho? Antecedente é o cara que vem antes, vem primeiro, ok? E a parte de baixo, eu vou chamar ela de consequente. Então, na razão, eu tenho o meu antecedente e tenho o meu consequente. Como vamos ler isso aí? Vamos ler assim, ó. O meu antecedente está para o meu consequente. Beleza? Então, A está para B ou o meu antecedente está para o meu consequente. Beleza? Exemplos, Claudinho, exemplos. Cara, temos um monte deles. Um exemplo bom que nós temos aqui para analisar dentro da ideia da razão é lá da geografia. Opa, peraí então, Claudinho, então quer dizer que razão não é exclusividade da matemática? Jamais, jamais. Razão é utilizada por um monte de ciências. A geografia usa razão, a matemática usa razão, a física usa razão, a biologia usa razão. Então lá na geografia nós temos um exemplo clássico que é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Densidade demográfica nada mais é do que a população, ok? O que é a população? Uma grandeza. Dividido pela área, que também é outra grandeza. Então, população dividido pela área vai gerar pra gente a densidade demográfica, que é um exemplo de razão. Mais uma, Claudinho, mais uma. Olha pra mim. Velocidade média, lá da física. Velocidade média. O que é a velocidade média? Velocidade média nada mais é do que a variação do espaço, que é uma grandeza, ok? Sobre a variação do tempo, que é outra grandeza. Então, quando eu tenho velocidade média sendo a divisão, o resultado da divisão entre duas grandezas, então eu tenho uma razão. Mais uma. Olha aqui para mim. Densidade química. Lá da química também eu tenho um exemplo clássico de razão, que é essa relaçãozinha, que envolve a massa sobre o volume. Opa, peraí, Claudinho. Massa é uma grandeza, volume é outra grandeza. O resultado dessa divisão gera a densidade química, que é um exemplo de razão. Beleza? Então, razão não tem graça. Só lembrar, é o resultado da divisão entre duas grandezas. Tranquilo? Então, por que, Claudinho, que eu preciso saber o que é razão? Galerinha, razão, ela vai ser importantíssima para nós definirmos o que é proporção. O que é proporção? Proporção nada mais é do que a igualdade entre duas ou mais razões. Se eu igualar duas ou mais razões, então eu crio uma proporção. Tá ok? Então vamos entender como é que funciona isso. Olha só. Vamos ler assim. Lembra lá da razão? Na razão, nós vimos que o meu antecedente está para o meu consequente.
A está para B ou o meu antecedente está para o meu consequente. Ok? Aqui vamos ler assim. Olha que bonitinho. A está para B, antecedente e consequente, beleza? Assim como C está para D, assim como E está para F. Espera aí, Claudinho. Por que A para B é igual a C para D, que é igual a E para F? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha aqui, ó. 2/5 é uma razão. 4/10, outra razão. 8/20, outra razão. Tá ok? Por que elas são iguais? Vamos brincar um bocadinho? Ajuda eu aqui. Olha só. Se eu fizer 2 dividido para 5, a minha resposta é 0,4. Se eu fizer 4 para 10, a resposta é 0,4. Se eu fizer 8 para 20, a resposta é 0,4. Então, a resposta 0,4 é o resultado da divisão entre as duas grandezas. Se eu dividir 2 para 5, deu 0,4. 4 para 10, deu 0,4. 8 para 20 deu 0,4. Então, eu criei uma igualdade entre três razões. Se essas razões são iguais, então elas são proporcionais, ok? Esse 0,4, que é o resultado da nossa divisão, eu vou chamar ele de casinho. Quem é o nosso casinho? O casinho nada mais é que a nossa constante de proporcionalidade. Ok? Então, as minhas razões só são iguais porque os resultados das divisões são iguais, tá ok? Quando eu divido cada uma dessas grandezas, dá a mesma resposta. Essa mesma resposta, eu chamo ela de constante de proporcionalidade. Valeu? Tranquilo? Então vamos de novo, outra vez, só para entender o que acontece. A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F, porque todas elas têm como resposta um mesmo valorzinho. Esse mesmo valorzinho, nós vamos chamar ele de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Fechou? Tranquilo? Claudinho, o que é interessante nas proporções? Cara, interessante nas proporções é esse carinha aqui, ó, que nós chamamos de propriedade fundamental das proporções. Propriedade fundamental das proporções. Vem comigo. Olha tanto que é simplesinho. Vamos ler de novo. A está para B, assim como C está para D. Vamos ver a leitura? A está para B, assim como C está para D. Comecei em A, terminei em D, certo? Então a nossa leitura começando no A, terminando no D, aí esses dois carinhas vão ter um papel fundamental na nossa proporção. A e D serão chamados de começo e fim, ou simplesmente os nossos extremos. Beleza? Agora, o Bzinho e o Czinho, ele está no meio da nossa brincadeira. Ele está separando os dois extremos. Então, o B e o Czinho, nesse caso, são chamados de meios. Então, eu tenho extremos e tenho meios. A e D são os meus extremos, B e C são os nossos meios. Então, a propriedade mais importante na ideia das proporções é a propriedade fundamental das proporções. Como é que funciona mesmo? Vamos lá outra vez. A está para B, assim como C está para D. Comecei minha leitura no A, terminei no D. A e D, um começa, outro termina. Eu vou chamar esses caras de extremos, beleza? São os nossos extremos. Agora, o B e o Czinho estão entre os extremos. Então, eu digo que eles estão no meio. Se eles estão no meio, B e C para a gente serão os nossos meios. Tranquilo? Então, vamos ler. A está para B, assim como C está para D. A e D, extremos, B e C, meios. Tranquilo? Como funciona aí, Claudinho, a propriedade fundamental das proporções? Vem comigo. Simplesinho para analisar. Olha o que acontece na nossa relaçãozinha. Eu tenho A está para B, assim como C está para D. Gatinhos, esse carinha aqui com esse carinha são os meus extremos, lembra? Esse carinha com esse carinha são os nossos meios. A propriedade fundamental das proporções garante pra gente o seguinte, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou simplesmente multiplica cruzado igual a igualdade, igual a multiplicação, ok? Então, olha só. A vezes D é igual a B vezes C. Ou B vezes C meios igual a A vezes D, nossos extremos. Aplica, Claudinho. Deixa eu ver como é que funciona. Olha até que é simplesinho. 3x mais 2 sobre 4 é uma razão. 22 sobre 8 é outra razão. Então, eu tenho
3x mais 2 sobre 4 igual a 22 sobre 8, ok? Então, a igualdade entre duas ou mais razões é uma proporção. Aqui nesse caso, os meus meios, 4 e 22. Os meus extremos, 3x mais 2 e 8. Propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Facinho assim. Vamos ver? 4 vezes 22, produto dos meios, tá ok? 8 vezes 3x mais 2, produtos dos extremos. Belezinha? Agora, Chuverox, propriedade distributiva para as duas, vai ficar o quê? 4 vezes 22, 88. 8 vezes 3x, 24x. 8 vezes 2, 16. Ok? O 16 está positivo, passa, Claudinho, negativo. Equaçãozinha de primeiro grau, ok? 88. Tirei 16, me sobraram 72, que é igual a 24x. 24 está multiplicando. Vem para cá, dividindo. Então, 72 dividido por 24 é o meu x. Então, qual deve ser o valor do x para que essas duas grandezas, né, que vão montar a nossa proporção, sejam iguais às nossas razões? Então, 72 dividido por 24, x igual a 3. O que significa isso, gatinhos? Que se x for igual a 3, essa razão é igual a essa razão. Ou seja, as duas razões serão proporcionais. Ok? Próximo vídeo vamos falar sobre equações. Não ficou legal no finalzinho. Não ficou bom, Matheusinho. Vamos voltar aqui de novo. Vamos. Então vamos de aqui, galerinha, vem comigo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Então, se eu tenho 4 e 22, que são os meus meios, 3x mais 2 e 8, que são os meus extremos, o produto desses carinhas tem que ser iguais, beleza? Então, 4 vezes 22 igual a 8 vezes 3x mais 2. Fechou? Uso a propriedade distributiva, vamos. 4 vezes 22, 88. 8 vezes 3x mais 2, Chuverox, propriedade distributiva, 8 vezes 3x, 24x, 8 vezes 2, mais 16. 16 positivo, vem para o outro lado, negativo, ok? 88 menos 16 dão os meus 24x, certo? Agora, 88 menos 16, 72. 72 igual a 24x. 24 está multiplicando. Equaçãozinha de primeiro grau. Vamos encontrar o valor do x. Então, 24 multiplicando passou dividindo. 72 por 24, x igual a 3. O que significa isso, Claudinho? Significa que, se x for igual a 3, essa razão e essa razão serão iguais. Ou seja, essa razão e essa razão serão proporcionais. Beleza?